Bom, estamos então arrancando o mês de setembro, né? E estamos muito felizes de podermos juntos meditar. Então, para o mês de setembro, nós vamos ter como o nosso tema central Mateus 6 e o versículo 33. Qual é? Você já sabe muito bem, né? Mateus 6, 33, a palavra de Deus diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar primeiro o reino de Deus. O que é isto? O que é que significa buscar primeiramente o reino de Deus? Qual é a diferença que faz para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família? Qual é a diferença que faz buscar a Deus? E qual a diferença que faz buscar a Deus em primeiro lugar? Então, estamos diante da palavra de Deus, Mateus 6, o versículo é o 33. Você acompanha comigo este raciocínio. Mateus 6 é um dos 3 capítulos dedicados pelo Senhor Jesus ao maior sermão já pregado para toda a humanidade. Conhecido na palavra de Deus como o Sermão do Monte, né? É algo que vem realmente para mudar completamente a vida de todos aqueles que realmente param para meditar e aprender deste sermão. Então, no capítulo 6, e quando nós chegamos aqui no versículo 25, veja bem que no versículo 25, porque veja bem, buscai, pois, primeiro o reino de Deus, versículo 33, e a sua justiça, e diz assim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Quais são as coisas que são acrescentadas na nossa vida quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus? Então, desde o versículo 25, você veja bem que Jesus ele começa a falar do versículo 25 sobre a questão de nós não andarmos ansiosos. Inclusive a gente já até fez esse estudo sobre ansiedade aqui também. No versículo 25 ele vem falando isto, e aí ele fala, né, não devemos andar ansiosos, né, porque a vida é muito mais do que o mantimento, né? Não devemos estar ansiosos porque o corpo vale muito mais do que as nossas vestes, nossas vestimentas, e por aí vai, né? E ele fala depois no versículo 26, né? Para que possamos observar as aves dos céus, não semeiam, não comem, não ajuntem seus celeiros, e Deus não deixa faltar nada, né? E devemos também olhar os lírios do campo. Então ele vem dando toda essa relação assim, né? Versículo 28 ele fala novamente, não andeis ansiosos, né, do vestuário, e aí por aí vai. Versículo 30 ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E ele nos chama de homens de pequena fé. Tá bom? Versículo 31, então, portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, ele vem falando de tudo isso. Veja bem, depois ele fala no versículo 32 que isso é coisa dos gentios. Isso é coisa dos gentios, né? É eles que procuram todas estas coisas. São os gentios que colocam muito mais atenção em todas estas coisas do que em Deus, ou do que no reino de Deus. E aí, então, ele diz assim, para terminar o versículo 32, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. De todas o quê? De todas estas coisas, né? Pai Celeste sabe que nós necessitamos de roupa, necessitamos de casa para morar, sabe de tudo, né? Então, agora o versículo 33, que é a chave, né,
para nós, esse versículo 33, ele fala assim: busquem, pois, o reino de Deus primeiramente. Né? Porque Deus já sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, busquem, pois, o reino de Deus primeiramente. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto muito importante, porque ele diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino de Deus. Não é só o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E agora vem então esta promessa para nós. Você buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, neste mês de setembro, a gente vai estar falando sobre exatamente o significado do que é isto, do que é buscar primeiramente o reino de Deus para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Hoje, especificamente, nós vamos falar exatamente disso, né? Buscai, pois, primeiro, eu quero tomar com você, então, daí a palavra primícia, amém? E nós vamos falar hoje sobre primícias. Estamos falando de primeiro, né? E a palavra primícia nem precisa de uma tradução, né? Por quê? Porque primícia é primeiro. Então, a palavra primícia não precisa de tradução, né? No ponto de vista bíblico, primícia tem a ver com a prioridade que você dá a Deus. Tem a ver com a prioridade que você dá a Deus, e no texto que nós lemos, se trata do reino de Deus, né? Se trata do reino de Deus e da sua justiça. O termo original é a palavra proton, que significa primeiro lugar acima de tudo. Primeiro lugar acima de tudo. Primeiro lugar, mas primeiro lugar mesmo. Tá entendendo isso, irmão? Primeiro lugar, mas realmente o primeiro lugar. Quantos de nós podemos realmente dizer que nós buscamos a Deus em primeiro lugar? É Deus a sua prioridade? É Deus a prioridade na sua casa? É Deus a prioridade na sua vida? É Deus a prioridade no seu ministério? É Deus a prioridade na sua empresa? É Deus a prioridade no seu trabalho, no seu negócio? É Deus a prioridade na relação com os teus filhos? É Deus a tua prioridade? A palavra proton quer dizer primeiro lugar acima de tudo. Então, quando você entende isso, a sua vida muda completamente. E hoje, então, eu quero tocar nesse aspecto de primícias e quero levar também para o ponto de vista econômico. Por quê? Muitos anos atrás, eu compartilhei com um pastor amigo, né? Que era o meu pastor naquele tempo, né? Eu estou falando de mais de 30 anos atrás. E eu coloquei para ele: pastor, eu sou dizimista e eu gosto de dar o meu dízimo, eu não tenho problema nenhum em ser dizimista, mas eu ainda não estou vendo o fluir da bênção financeira na minha vida. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, pastor? Assim, com o coração muito preocupado em saber se... porque veja bem que quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos de ofertas, nós temos a tendência de levar para o lado da troca com Deus, e isto não é bíblico. Tá? Isso é a coisa que a gente ataca todo o tempo. Né? Ninguém dá oferta e dízimo como objeto de troca. Né? Então, nós preocupados com isso, procuramos o nosso pastor e ele nos disse isso: você dá a Deus a sua primícia? E eu naquele tempo falei assim: mas como assim dar a Deus a sua primícia? Né? E ele então começou a me explicar e eu comecei a entender isto. Então, o que nós vamos colocar para você hoje é exatamente o ponto de vista bíblico sobre as primícias, tá bom? Deus ordenou, através de Moisés,
Deus ordenou o seguinte em Êxodo 23, versículo 19: as primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor. Todo israelita estava, digamos assim, todo israelita ele estava praticamente obrigado a levar as primícias. Todo israelita estava praticamente obrigado a levar as suas primícias. Todo. Baseado neste versículo, né? O filho primogênito era dedicado, o primeiro animal tinha que ser. Então, tudo que tinha primeiro, Deus disse, é meu. É meu. Tudo que, lembram? Tudo que abre a madre é meu. Então, essa é a grande questão. Por que é tão importante este conceito? Eu, quando fui consultar o meu pastor há 30 anos atrás, ele me disse assim, você pode ser dizimista fiel, ofertante fiel e ainda não está agradando a Deus. Eu falei, mas pastor, como assim? Porque você não está colocando Deus em primeiro lugar. Primícia é primeiro acima de tudo. Então, quando se fala de primeiro acima de tudo, Deus é primeiro. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se eu estava, com algum pesar no meu coração, buscando de Deus para entender da parte de Deus para a minha vida, porque eu queria ver um fluir, eu queria saber se eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, foi isso que eu entendi. A questão era as primícias. E eu quero levar você também aqui a palavra de Deus em Êxodo 13, versículo 11. Êxodo 13, versículo 11 diz: também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro, e se não resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar, veja bem isso, e quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou como um forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos sendo machos. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Então, primeiro ponto, Deus tem direito de querer de nós o primeiro. Por quê? Porque Ele é quem nos dá. Deus tem direito de querer que nós o busquemos em primeiro lugar, porque Ele é quem nos dá todas as coisas. Deus é o autor da vida. Deus é o autor, Deus é o criador do universo. Deus é o arquiteto da nossa salvação. Deus é o nosso tudo. Por isso, Ele tem completamente direito de nos pedir que busquemos a Ele em primeiro lugar. E você se lembra, por exemplo, da história de Caim e Abel. E muitas pessoas às vezes não entendem por que aconteceu aquilo. Veja bem que Gênesis 4, versículo 1 diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Vejam bem isso. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora veja bem o versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Eu queria chamar a sua atenção aqui, Deus atentou para Abel e a sua oferta. Caim trouxe a sua oferta e essa oferta não chamou a atenção de Deus. Quando Abel trouxe a sua oferta, Deus atentou para a oferta e para ele.
Tá vendo? Veja bem isso. Versículo 6, e o semblante... e o Senhor disse a Caim, porque... Perdão, para terminar o versículo 5 diz, né? E irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. Versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizerdes bem, não é certo que serás aceito, e se não fizerdes bem, o pecado já da sua porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Sobre os desejos ele deveria dominar. Então, é muito clara o porquê da aceitação de Deus com relação à pessoa, né? Então é muito clara a oferta de Abel e da aceitação. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Então, porque quando Deus é primeiro, veja bem isso, quando Deus é primeiro, nós estamos dizendo a Deus que ele é mais importante que tudo. Que tudo. Então, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, né? Mas eu dou depois. Muita gente fala comigo assim, é que não sobra, pastor, pro dízimo. Eu falo assim, não sobra exatamente por quê? Porque para você sobra. Enquanto você esperar que sobre para Deus, como é que Deus está vendo você como filho dele? Você se agradaria que o seu filho tratasse você como uma sobra? Você não se agradaria disto, né? Próprio Deus também não tem prazer nisto. Então, quando é primeiro, a coisa muda completamente. O princípio espiritual contido no ritual das primícias apontava, veja bem isso, para a verdade de que Deus a usava para garantir a quem lhe honrasse com as suas primícias uma colheita segura e abundante. Né? Ou seja, Deus tinha um compromisso específico para aquelas pessoas que o honravam com as suas primícias. O honravam com as suas primícias. Provérbios 3, 9 e 10, a palavra de Deus diz, honra ao Senhor com os teus bens, veja bem, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja bem. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, o que estamos fazendo? Qual é a verdade implícita nesta situação? É que eu dou o meu dízimo, obviamente, eu dou a minha oferta, obviamente, né? Falar sobre dízimo e oferta é outro estudo, né? Teríamos que focar nisso, né? Muita gente acha que já não se deve dar dízimo mais, porque o dízimo é coisa do Velho Testamento. Não estamos de acordo, ao contrário, né? O dízimo no Velho Testamento, para aqueles que acham que o dízimo era obrigatório, porque no meu ponto de vista também não era obrigatório, lembre-se que o dízimo começa com Abraão, e Abraão o dá espontaneamente a Melquisedeque, né? Espontaneamente, e Abraão deu, ninguém o obrigou a fazer isto, né? Então, não existe nada de obrigatório, né? Não existe, porque o dízimo vem antes da lei, o dízimo está antes da lei de Moisés. Então não tem nada de obrigação. Então qual é a diferença do dízimo no meu conceito para o Velho e do Novo Testamento? No Novo Testamento, o dízimo continua sendo voluntário e ele passa a ser o mínimo. Tá bom? Passa a ser o mínimo. Estamos na graça e por isso o dízimo é o mínimo. Então, mas não quero me focar aí para não perder o contexto da promessa. Então, estamos em Provérbios 3, 9 a 10, que diz, honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor. Aqui também já era outro estudo, né? Só para não falarmos de honrar a Deus, já era outra situação. Mas o que eu quero deixar claro para você é assim. O que foi que eu aprendi, então, há 30 anos atrás? O que eu aprendi foi que eu era dizimista, eu era ofertante, mas eu não dava a Deus a confiança total de ser o primeiro nas minhas finanças. Eu não dava essa conotação.
Então, agora, a coisa muda quando você, então, é dizimista, quando você é ofertante, mas quando você separa o de Deus primeiro. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é um dos pontos do que é buscar a Deus primeiro, né? Buscar a Deus primeiro tem a ver com confiar em Deus primeiramente, acima de tudo, acima de todos. Independente da situação que eu estou vivendo, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, independentemente se eu tenho algum lucro, se eu tenho algum ganho, então eu preciso então de colocar a Deus em primeiro e levar para ele o mínimo que é o meu dízimo. O mínimo que é o meu dízimo. Então, poderíamos ver, por exemplo, não teríamos tempo hoje, mas poderíamos ver, por exemplo, o caso de Abraão, né? Deus chamou Abraão e Deus lhe fez uma promessa, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a palavra de Deus para Abraão. Né? Ora, se Deus então faz essa promessa para Abraão, e eu não quero entrar aqui na história de Abraão, que você conhece muito bem, ele não podia ter filhos, né? Sara não podia ter filhos, era estéril. Então, mas Deus então dá Isaac para Abraão. E depois você conhece bem a história lá de Gênesis 22, onde Deus pede para Abraão a sua primícia. Deus pede para Abraão a vida de Isaac em sacrifício. Aqui é algo que vai muito mais além de todo o entendimento humano, né? Como é que Deus poderia fazer isto? Então, Deus, ele prova o meu coração e ele pode fazer isto. Deus prova o teu coração e ele pode fazer isto. Deus tem o direito de provar, Deus tem o direito de querer isso. Por que nós falamos isto? Porque ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Então, Abraão, ele obedeceu a Deus sem hesitar. Por que Abraão obedeceu a Deus sem hesitar? Porque Abraão, ele colocava o reino de Deus em primeiro lugar. Somente por isso, ele então pôde oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Ele não ficou reclamando para Deus. Mas eu demorei tanto para ter, mas foi tanto sacrifício, foi resultado de tanta oração. Não importa. O que importa é que Deus deve ser levado com muito mais importância do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. E aqui é um ponto muito difícil para nós entendermos, porque para Abraão, a pessoa mais importante do mundo, né, naquele momento, seria o próprio Isaac. Né? Quando nós temos um filho, a gente vive pelo filho. Né? Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. A nossa vida, ela tem um antes e um depois dos nossos filhos. Obviamente. Depois do filho, a vida da pessoa muda completamente. E o filho passa a ser para você o primeiro, né? Depois que você tem um filho, você não consegue ir em algum lugar e não imaginar, se meu filho estivesse comigo, se a minha família estivesse... Você não consegue, você pensa nisso o tempo todo, não é isso? Então, para Abraão, o primeiro para ele deveria ser Isaac. Né? Então, Deus pede a Abraão Isaac, provando realmente o coração de Abraão. E Deus continua fazendo isto comigo e com você. Então, o nosso texto diz para que nós busquemos primeiramente o reino de Deus. Eu quero convidar você que me acompanhe nas demais quarta-feiras, onde nós vamos estar tocando bastante neste ponto, tá bom? Para que você entenda, hoje nós ficamos com este conceito das primícias. Você que é dizimista, você que é ofertante, meu irmão, coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Toma o seu dízimo, mas
faça do seu dízimo a sua primícia. Quando é que o meu dízimo é a minha primícia? Quando eu tomo e dou a ele em primeiro lugar. Antes de tudo. Antes de tudo, antes de pagar o aluguel, antes de comprar algo, antes de qualquer outra coisa. E você sabe, irmãos, eu tenho uma grande... Hoje em dia nós temos uma grande facilidade neste caso especificamente, né? Porque hoje em dia, né, antigamente, a gente recebia o pagamento, né, e tínhamos que esperar até chegar o domingo, né? Guardávamos o nosso dízimo, né, no envelope, separávamos, né, o dízimo ali, ficava separadinho, colocávamos ali dentro da Bíblia, né, para levarmos no domingo, né, e levarmos o dízimo ali no gasofilácio, digamos assim. Hoje em dia não precisa disso. Hoje em dia você pode fazer, ao momento que você recebe o seu salário, você já tem como já encaminhar imediatamente, né, para a igreja. Existem métodos para isso. Então, nós, por exemplo, aqui na Trinity, nós temos o nosso método, o nosso email transfer, onde você pode fazer imediatamente. Então, coloque, seja dizimista fiel, seja dizimista leal, seja ofertante também, né? Ofertante também. A gente vai dar uma pincelada nisso depois, né? Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, né? A gente vai dar uma pincelada nisso tudo, né? Mas veja bem, mas faça disso a sua prioridade. Busque o reino. Para que é o dízimo hoje? O dízimo é exclusivamente para a manutenção do reino de Deus. É através do dízimo, é com o dízimo que a igreja sobrevive, que a igreja caminha. Não é mesmo? Então, mas faça isso com prioridade. Eu te garanto que a sua vida vai mudar. Não faça pensando em troca com Deus. Por favor. Isso é algo que a gente ataca e vai atacar sempre. Não faça como troca com Deus. Simples e puramente faça. Por quê? Porque Deus é a sua prioridade. Indiferente de quando ele vai atuar na sua vida, do que ele vai fazer na sua vida, seja simples e puramente fiel a Deus, né? E coloque Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus em primeiro lugar, né? Porque se trata mais do reino, digamos, do que do próprio Deus, que o dízimo tem a ver mais com o reino de Deus em si, né, que com o próprio Deus. Então, agora, o que é buscar a Deus em primeiro lugar? É isso que nós vamos estar vendo nas próximas semanas. E eu convido a você que venha comigo, né, o nosso tempo hoje já não nos permite mais, mas eu gostaria então que você ficasse. E para terminar, eu quero ler com você Romanos 11 e o versículo 16. Romanos 11 e o versículo 16, e nós terminamos com este versículo que diz: E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quando é, pastor, que a minha primícia é santo? Quando é que a minha primícia é santa? Quando é? Quando a sua primícia realmente é primícia. Quando você leva a sua primícia realmente no seu coração, começa no coração. Não começa no ato de dizimar, não começa no ato de entregar, não começa no ato de ir à igreja, não, começa no seu coração. Lembra do que passou com Caim? Né? Deus viu e se agradou de Abel e de sua oferta. Por quê? Porque Deus viu o que estava no coração. Então começa no seu coração. Veja bem a importância disso e a sua vida vai mudar. Colocando a Deus em primeiro lugar, né? Hoje especificamente falando sobre o meu dízimo, sobre a minha oferta, colocando a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas serão acrescentadas? O meu trabalho será acrescentado. Né? A bênção da administração financeira será acrescentada. O meu negócio prosperará. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar e Deus é o dono de tudo. Muito obrigado por estar conosco no dia de hoje. Muito obrigado por você e sua família estar conosco. Quero convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira, mesmo horário, aqui sempre, né, às 7h30, hora do Canadá. Nós queremos orar e abençoar você e a sua família nesta noite. Senhor nosso Deus.